Boa tarde. Boa tarde. Hoje tivemos a felicidade de nos abraçar, né? Nem todas as vezes dá, né, pra gente se abraçar, então deu a oportunidade disso por um tempinho, a gente se abraçar, porque às vezes a gente vai embora correndo, não consegue, não é isso, gente? Então vamos elevando nosso pensamento a Deus e Jesus, abençoando este instante para nós, pedindo licença ao José de Mococa, ao mentor da casa espiritual, que sempre está a nos assistir, a fazer coisas boas por nós, a dar um pouquinho da oportunidade para que estejamos aproveitando. Então vamos aproveitar, primeiramente dando graças a tudo o que temos, como Paulo nos diz. Vamos reclamar menos e abençoar-nos cada vez mais, agradecer-nos mais pelo que já conquistamos em nossas vidas, pois dificuldades todos nós teremos em nossa reencarnação, pois é para isso que viemos, para transpor as dificuldades através da fé, através da renúncia, através do amor que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que só amor é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados. Então vamos nos amar, vamos nos respeitar, vamos nos perdoar, vamos evoluir como Jesus nos ensinou, com amor, porque Ele mesmo nos diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e só iremos ao Pai se for por Ele. Então vamos ir até o Pai, vamos nos desempenhar mesmo, buscar interiormente, buscar dentro de nós a vontade intrínseca que está dentro de nós, pois carregamos em nós os atributos de Deus. E como carregamos todos esses atributos, como diz Jesus, todos vós sois deuses, podem tanto quanto eu e até mais. Ele já sabia que na evolução poderíamos alcançar a sua evolução. Claro que quando chegarmos à evolução de Jesus estará bem mais à frente, mas poderemos chegar lá. É isso que faz com que a evolução seja tão linda, tão maravilhosa. É isso que faz com que estejamos aproveitando a oportunidade e acreditando uns nos outros. É acreditar uns nos outros, acreditaremos em Deus. Não acreditarmos nos pecados, mas acreditarmos no pecador, como diz Emmanuel. Pois o pecador um dia estará se transformando em anjo. Não é isso que Kardec nos mostrou? Do átomo ao arcanjo? Então viveremos na evolução da fieira evolucionista, como diz Leon Denis, do átomo ao arcanjo. Sempre evoluiremos para toda a eternidade. Então vamos aproveitar para que por toda a eternidade sejamos juntos, assim como estamos hoje, né? Esse friozinho lá fora, mas gostoso aqui dentro, com corações amando-nos uns aos outros, elevando esse amor para aqueles que não podem estar hoje aqui conosco, que estão lá fora necessitados de auxílio, que também precisam da palavra, mas vamos levar a palavra através das preces e principalmente através das ações. Porque é o exemplo que leva realmente aos nossos irmãos aquilo que eles precisam. Não são palavras vazias, mas é o exemplo vivo, é o exemplo em viver o amor. Então vamos fazer isso, porque hoje está sendo nos dado mais uma das lindas oportunidades. E dessas lindas oportunidades, estamos todos juntos aqui. O nosso irmão Emerson também está aqui conosco, né? Faz parte aí da coordenação das meninas, né? Da parte do infanto juvenil, né? Trabalha aí junto com elas. Ele está tendo a oportunidade de estar aqui junto com a gente também, fazendo mais uma palestra. E hoje ele vai falar sobre a evolução humana. Que Deus abençoe, que você tenha uma ótima palestra, com bastante luz, com bastante paz. Boa tarde a todos. Uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu não sei porquê, mas eu estou um pouco mais tímido do que geralmente sou. A gente tem visto muito se falar, acho que sempre se falou muito, principalmente os cientistas, da evolução humana. Será que existe realmente uma evolução humana? Como nos é passado? Que nós viemos dos macacos? Será que essa evolução realmente tem força? A imagem está aí. Às vezes, nós
enquanto sociedade, procuramos explicações para certas coisas. Então vejamos, as primeiras civilizações que contam a história foram os sumérios. Ainda em tábuas de argila foram feitos pelos sumérios. Então a gente começa a deduzir a história mais concretamente a partir deles. Inclusive, existem muitas coincidências de histórias parecidas entre os livros sumérios e a Torá. Algumas histórias são muito parecidas com alguns nomes diferentes. Antes dos sumérios, tudo que nós sabemos sobre a evolução humana são deduções. São achados arqueológicos que de alguma forma foram feitos vários testes e os cientistas traçaram uma linha de pensamento que trouxe a evolução humana. Então nós, segundo eles, nós evoluímos dos macacos, ou dos símios, né, como é chamado, até hoje, seres humanos. Só que eu não vou tocar nesse assunto, porque é uma divagação enorme. E aí não seria uma palestra de 45 minutos. Seria um seminário de umas 8 horas, para ser bem superficial. O que a gente vai tocar no assunto são das civilizações antigas. E aí se a gente pegar a civilização antiga, bom, mas tem civilização no mundo inteiro. Fica difícil de falar. Mas o que acontece? Nós somos ocidentais. Então, os primeiros relatos que nós temos, culturalmente, que chegou até nós, vieram dos sumérios, dos persas, dos povos babilônicos e, por fim, dos romanos. E hoje eu vou tocar um pouquinho mais falando dos humanos, dos romanos, dos humanos romanos. Que as imagens que nós temos de Roma é sempre essa. Era uma cidade enorme, se transformou num império, que conquistou muitos e muitos povos. Mas o que tem a ver isso conosco hoje? Qual a reflexão que eles nos trazem? Que reflexão nós podemos fazer com tudo que eles nos deixou? Senatus Populosque Romano é o símbolo de Roma até hoje. Esse povo nos influenciou de várias formas, principalmente para as guerras deles. Eles eram expansionistas. Os exércitos romanos conquistaram muitos e muitos povos, derramaram muito sangue. Trouxeram escravidão, perversão, sem contar dos primeiros cristãos que morreram nas arenas. Mas esse povo também, eles começaram a popularizar, de uma certa forma, algumas coisas que nós trazemos até hoje. A primeira delas, as escolas. Não eram para todos, mas a maioria dos romanos tinha escolas, mesmo os mais humildes. As cidades deles, de uma forma geral, principalmente depois do primeiro século antes de Cristo, essas cidades começaram a se modernizar porque elas tinham um pavimento entre as casas e água encanada. A partir daí, Roma cresceu muito. Desenvolveu muito comércio. Quem morava dentro da cidade, principalmente de Roma, vivia do artesanato e do comércio. Muito da cultura que nós temos hoje vem deles. Inclusive, eles são os
vamos colocar assim, foram eles que colocaram a primeira pedra sobre o que a gente conhece como igreja. E a cidade cresceu. Roma, na época de Cristo, tinha mais de 1 milhão de habitantes. Há 2000 anos atrás. Se a gente pegar qualquer cidade do interior do Brasil, que tem mais de 1 milhão de habitantes, é uma senhora cidade. Isso nós temos muitos recursos hoje. Na época não tinha tantos. E mesmo assim eles conseguiam tiveram 1 milhão, mais de 1 milhão de habitantes. Eles apuraram várias tecnologias para todo tipo de construção. Prova que tanto os esgotos de Roma, que é chamado as cloacas, quanto os aquedutos e as estradas romanas perduram até hoje. Eles desenvolveram o comércio muito fortemente, desenvolveram também as nossas bases culturais para o direito. O direito usado hoje é baseado no direito romano. Mas e aí? Esse povo aprontou bastante. Causou muito sofrimento. E eu pergunto, da Roma antiga para a sociedade de hoje, nós evoluímos? Não a evolução cultural e científica, mas nós melhoramos, nos elevamos, melhor dizendo, como seres humanos. Tem muita gente que fala assim, não, continua mesmo. Nós ainda dependemos do circo e do pão. O governo romano fazia isso. Pão e circo ao povo. Você mata a fome, entretém o povo e o povo não se mete nas nossas questões. Será que a gente existe essa coisa entre nós? Sim. Sim. Existe. Tudo bem que o circo mudou, o pão ficou mais apurado, mas ainda dependemos do pão e do circo. Hoje nós temos, não mais o Coliseu, nem o Circo Máximos. Nós temos os estádios de futebol, que comumente são chamados de arena. Nós temos um aparelho que hoje se transformou em vários, desde a televisão até os celulares. E aí eu pergunto, será que nós não evoluímos? Eu arrisco dizer que nós evoluímos e nos elevamos. Ainda há alguns países em guerra. Ainda há guerras, como falou agora há pouco o nosso Divaldo. Nós guerreamos de outras formas. Mas os nossos povos já não guerreiam mais por expansão, por domínio. No início da nossa sociedade, bem lá atrás, na época dos sumérios, havia guerras até por comida, por água, por controle de cidades. De uma forma geral, o povo guerreava por qualquer coisa. Se a gente voltar 100 anos atrás, dentro das nossas famílias, qual família não tinha desavença com o vizinho? Principalmente nas fazendas. A sua cerca está invadindo a minha terra.
O seu esgoto está passando no meu quintal. Percebam que, de uma certa forma, apesar das durezas da vida, nós viemos evoluindo e nos elevando. Quantas e quantas casas como essa pregam, propagam e solidificam as bases para que nós tenhamos uma irmandade mais aflorada. Quantos e quantos sofreram para que pavimentasse a nossa estrada de hoje? E aí tem muitos que falam, a nossa realidade é dura. É dura. Mas a realidade de hoje já foi o sonho de alguém. Se hoje eu tenho uma vida com algum conforto, com alguma solidez em tudo, é porque alguém veio antes de mim. E aí tem gente que fala assim, mas aqueles povos eram bárbaros. Mas foram eles que pavimentaram para nós estarmos aqui hoje. Ah, mas era muito rude, tinha muita guerra, ninguém pensava em ninguém. E no auge do Império Romano, a providência divina, Deus, enviou quem? Como diriam os católicos, Deus enviou o seu Filho primogênito. Mas vamos traduzir isso para o nosso entender. Deus mandou Jesus para transformar uma sociedade. Perceba como Jesus tinha força e não estava sozinho. Será que Jesus veio sozinho para a Terra? Ele veio e transformou uma sociedade. Não escreveu uma linha. Jesus não escreveu nada. Ele exemplificou. A partir dali, a humanidade se transformou. O Ocidente, o Oriente teve outra história. Mas Jesus solidificou o Ocidente. De que forma? Na transformação, evolução e elevação da nossa sociedade. Quanto e quanto nós crescemos em número de pessoas vivendo nas cidades, nos campos, quanto nós evoluímos de não ter mais guerra, de sermos mais preparados, ou seja, mais resilientes perante as dificuldades da vida. E tudo isso veio trazendo, passo a passo, pedra a pedra nesse caminho, para a melhoria da sociedade. Por que eu falo da melhoria da sociedade? Imagine se tudo que nós consumíssemos, nós mesmos tivéssemos que plantar. Então tem que plantar arroz, feijão, criar um bicho, criar uma vaca, plantar algodão, ter uma seringueira para tirar o mínimo de borracha e outras coisas tantas. A sociedade lá atrás veio galgando pouco a pouco, mesmo sendo tão atrasado, veio crescendo. A providência divina, Deus, veio transformando a nós todos. Porque até então, até a época desse povo, os romanos, era só guerra.
E durante muitos anos depois de Cristo, ainda perdurou muitas guerras. Tanto é que o Império foi até mais ou menos 400 depois de Cristo. 400 depois de Cristo, o que acontece? No século IV, né? Os cristãos cresciam em número de forma tão exponencial que os próprios imperadores, Constantino na época, oficializou o cristianismo como uma religião oficial. Um detalhe, nenhum cristão pegou em arma para impor a sua vontade, para divulgar a sua fé. Porque até então a maioria das religiões eram impostas. Roma tinha as suas religiões, tinha os seus deuses, assim como os babilônios também os tinham, e os sumérios também. Só que toda a religião era imposta. Diga-se dos hebreus. Se a gente voltar lá atrás, os hebreus, os judeus, eles impuseram a fé deles a muitos povos. E muitos, principalmente na época de Davi, foram derrubados e tiveram que aceitar a fé hebraica por conta de guerras. O cristianismo não teve guerra até a Idade Média. Mas a história mudou um pouco. Eu vou dar um salto na linha da história e a gente vem para cá. Para a Renascença. Até a Renascença a gente está saindo, eles falam da Era das Trevas, da Idade Média. Durante a Idade Média, principalmente, os cristãos tiveram as cruzadas para invadir a Terra Santa, para reconquistar Jerusalém, a cidade perdida dos cristãos. Tiveram várias guerras, pouco mais de 300 anos de guerras homéricas. Muita gente morreu em nome da fé. Mas era fé mesmo? Se a gente for analisar friamente, era mais comércio do que fé. E a sociedade veio se transformando até chegar na Renascença. Mudou muitos pensamentos, as cidades eram maiores, mais estruturadas a partir daí. E na Renascença, logo depois da Renascença, apareceu um sujeito na Alemanha, de nome Martinho Lutero. E ele falou: eu protesto contra a forma que está sendo conduzido o cristianismo até aqui. E assim nasceu o protestantismo. Só que Lutero fez uma outra coisa. Além dele criar a religião protestante, ele fez uma troca com o governo alemão da época. Também a Alemanha era Nós assumimos que a Igreja Católica deve ficar de lado. Vamos colocar o protestantismo. Estou fazendo bem resumido aqui, tá, gente? Só que ele fez uma outra coisa. Ele deu um salto na evolução da sociedade. Ele propôs que todo e qualquer cidadão teria direito à escola. E que as escolas não seriam mais geridas pela Igreja Católica, como até então. Porque a Igreja Católica eram os ricos, ou o clero, que estudava. Lutero popularizou a igreja e as escolas. Qualquer um pode estudar. E a partir daí a Alemanha evoluiu bastante. Muitos conheciam até então os povos germânicos como os bárbaros, até a Idade Média. E a partir daí os povos germânicos começaram a ter uma melhor evolução por conta da educação. Perceba que eu sempre vou voltar nesse assunto da evolução.
Perceba que não é o ser humano que evoluiu. Meu filho até brinca, ele viu eu fazendo parte dessa apresentação, e ele falou assim: como assim evolução, pai? Tem Pokémon aí? Os mais novos sabem do que eu falo, porque tem um desenho japonês que diz que os bichinhos vão evoluindo. Só que a evolução deles, eles se transformam. Ficam mais fortes, mais inteligentes, mais poderosos. Perceba que a nossa evolução não deixou ninguém mais poderoso, mais forte. Mas a nossa evolução, ela nos deixou mais humanos. No final da Renascença, apareceu esse cara, Giordano Bruno. Ele tinha pensamentos diversos, principalmente em relação à astronomia. E a igreja não aceitava. Está errado. Renegue o que você divulga. Renegue a sua ciência. Ele não renegou. Foi para a fogueira. E outros tantos que queriam fazer a evolução da ciência, da educação, foram para a fogueira. Isso depois da Renascença. A Renascença seria o despertar do ser humano para algumas coisas. Nicolau Copérnico, outro polonês, sofreu da mesma perseguição da igreja. Porque queria que o ser humano entendesse mais da ciência e mais de tudo que nos cerca. E aqui a gente teve uma enxurrada de evolução. Várias coisas começaram a mudar depois do século XV. Nós tivemos o que nos trouxe para cá, as grandes navegações. As grandes navegações, o Cabral entrou no navio lá, eu vou para a Índia. A Índia é para leste, mas eu vou para oeste que eu vou chegar lá. Será se foi isso mesmo? Será se Deus não colocou uma vontade impetuosa para esse povo procurar outras terras? Preparar novos mundos? Expandir horizontes? Ou será se foi tudo ao mero acaso? Eu vou entrar no navio aqui e vou ver onde que eu vou sair. Não custa nada. Custava muito. Há experimentos e há cálculos que já fizeram que as grandes navegações, elas custaram mais do que o homem ir à Lua. Era mais caro o homem atravessar o oceano naquela época do que hoje o homem ir à Lua. Mero acaso? A evolução também foi mero acaso? Não. Isaac Newton foi outro. Nos trouxe outros pensamentos, outra forma de ver o mundo e a ciência. E aí veio um que era cientista, educador, extremamente cético, e nos trouxe o Espírito Consolador. Essa evolução, ou essa elevação, foi mero acaso? A sociedade vinha se preparando. Quem preparou? Foi Deus. Foi os espíritos do plano superior que veio preparando essa sociedade até aqui. E por quê? Mero acaso? Seleção
seleção do mais forte? Não. Mais ou menos na época de Allan Kardec, eu tenho outro gráfico que vai aparecer, a nossa sociedade chegou à marca de 1 bilhão de pessoas vivas na Terra. Aí vem essa pergunta, que ela fala um pouquinho de evolução. Não sei se vocês conseguem ler. Como ocorre a humanização do princípio inteligente nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se encaixa para a vida. Ensaio para a vida. É de certo modo um trabalho preparatório como a germinação, por efeito do qual o próprio inteligente sofre transformação e se torna espírito. Então, entra no período da humanização. Pergunta B. Onde ocorre a humanização do princípio inteligente? A Terra não é o ponto de partida da encarnação humana. O período de humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso constituir antes de uma exceção. Então nós viemos para cá, como seres humanos, e alguns cientistas dizem que nós somos a seleção dos mais inteligentes e dos mais fortes. Será mesmo? Será se nós não estamos aqui na preparação de coisas muito maiores? O que eu quero que vocês entendam, não entendam, mas tenham aí uma pergunta para meditar. A providência divina, Deus, os espíritos do plano superior, eles permitiram tantas guerras, tanto sofrimento lá atrás, para quê? Infelizmente, a gente sabe que, de uma forma geral, aquele que não vier pelo amor, virá pela dor. E quando nós temos uma sociedade que não se transforma, mesmo perante tanta dor, tanto amor, nas famílias, entre amigos, em casas como essa, nós passamos por algumas dificuldades. Se a gente pensar como a Terra, ao longo de todos esses anos, tantas transformações que a nossa sociedade vem experimentando, por que hoje a gente ainda passa por algumas dificuldades? Tem até uma brincadeira que o pessoal faz, que é assim: apesar de todas as guerras, principalmente na Índia, por conta das especiarias, hoje a gente prepara a comida com sazon. É o mais fácil. Só que o que acontece? A gente sabe que o tal do sazon tem muito sódio. Quem usar sem regra corre o sério risco de ter cálculos renais. Porque apesar de todas as dificuldades que nós passamos, eu digo nós, porque nós não estamos aqui pela primeira vez.
Nós já experimentamos outras vivências. Estamos evoluindo, mas estamos nos elevando muito pouco. E aí a sociedade, ela é posta a evoluir todos os seus meios para preparar esse planeta para que venham cada vez mais pessoas experimentar a transformação e a elevação. Porque de nada adianta evoluir como sociedade e termos cidades, temos recursos e termos um conforto cada vez maior se nós não evoluirmos e elevarmos. Há necessidade de uma elevação, como pessoas e como espírito. Ou a gente vai ter essa oportunidade de estar reencarnando nesse planeta até quando? As dificuldades, elas vêm não pelo castigo. Tem gente que deixa bem claro, não, eu tenho essa dificuldade pelo karma que eu plantei. Eu tenho muito karma. Não tem nada. Não tem. Sou categórico em falar. Se a gente tivesse que responder por tudo que nós já fizemos de errado, garanto que a gente estava numa situação muito pior. Nós temos dificuldades hoje para nos impelir a elevar cada vez mais. E não olhar só para mim. Eu tenho que olhar para o meu irmão, para o meu próximo. O que adianta todo esse povo que eu mostrei aqui ter sofrido tudo que sofreu? Alguns morreram injustamente, até na fogueira, porque defenderam que precisava melhorar, que todos precisavam ter conhecimento, que todos precisavam ter uma oportunidade de melhora. E hoje a gente está aqui procurando o mais fácil. Não é fácil se elevar. Não é fácil fazer a reforma íntima. A última palestra que eu tive aqui, a gente discorreu sobre Allan Kardec. Quantas dificuldades aquele homem passou. E não só ele, todos que estavam em volta dele, porque ele não fez tudo sozinho. Depois de sua morte, a própria mulher continuou o trabalho dele e os amigos. E hoje a gente vai atrás do que é mais fácil. É fácil culpar meu pai, minha mãe. É fácil falar, minha família não me deu recursos. Um grande evolucionista aí que ele falou. Devemos, no entanto, reconhecer, como me parece, que o homem, com todas as suas nobres qualidades, ainda sofre uma prisão corpórea, a indelével marca de sua humilde origem. Ela é evolucionista. Reconheceu que nós estamos presos aqui. Por que nós estamos presos aqui? Nós estamos presos numa escola. É a escola da elevação. Evidente que eu quero evoluir. Eu quero ter recursos melhores. Eu quero ter uma casa boa, um bom carro, um bom emprego, ter uma gorda conta bancária. Ótimo. Férias do Caribe. Pinacolata. Mas o que adianta eu ter tudo isso se o meu irmão da casa ao lado passa fome, passa frio? O que adianta eu saber todo o sofrimento do mundo
e olhar só para o meu umbigo. Como o ser humano eu evoluí. Eu evoluí, eu venho de família de imigrantes, parte da minha família vem da Europa, parte vem da Bahia, e eu me orgulho mais dos baianos do que dos europeus. Eu evoluí. A vida que eu tenho é muito melhor que a vida dos meus pais. A vida que meu filho tem hoje é melhor que a minha. E aí quando eu cheguei aqui hoje, me bateu uma timidez, um desconforto em olhar para vocês. Não por vocês, mas por mim. Porque eu vejo a necessidade que eu tenho que fazer mais. Eu me sinto na obrigação de fazer mais. Não por vocês, não pela casa. Aqueles que vieram antes de mim. Será que o esforço deles não valeu de nada? Ah, valeu. Sou um cara que tem recursos. Recursos queima. A umidade apodrece. O vento leva o pó. A traça come. Mas a minha elevação, nada destrói. Essa semana me mandaram uma palestra de um professor meu bem antigo. E ele falou, o que vale mais para você? A sua reputação ou a sua consciência? Muitos juristas, muitas pessoas estudadas, cientistas, vão dizer a reputação. Nós aqui temos outra elevação. Mas vale a minha consciência. Porque a minha reputação é o que as pessoas que não me conhecem pensam de mim. Mas a minha consciência diz respeito a mim perante Deus. Então, o que vale mais? A evolução humana ou a nossa elevação como irmãos, como sociedade? E aí vejamos, não sei se é agora que vem. Essa linha aqui, eu não sei se vocês conseguem entender, é linha do tempo, embaixo. E aqui, quantos seres humanos tem na Terra? Percebe que até 1800, a gente chega a 1 bilhão. 1 bilhão de seres vivos, em 1853, para ser mais exato, na Terra. Nos últimos 200 anos, a gente pulou de 1 bilhão, agora em novembro, segundo os dados, atingiremos a marca de 8 bilhões. Percebam que do século 0, da época de Jesus, para cá, a variação foi pequena. Cresceu pouco. 18 séculos para chegar em 1 bilhão. Em 200 anos, nós tivemos um salto estratosférico. E aí tem gente que fala assim, mas o ser humano não está acabando com o planeta. Realmente, a gente consumiu muitos recursos, continua consumindo. Será que Deus não está nos preparando para vir cada vez mais pessoas para cá? Para que ocorra agora a elevação? Nós bem sabemos que o planeta está se preparando para uma transição. E cada vez mais chega a pessoa.
Fizeram até uma brincadeira, é como se todos quisessem pegar os jogos decisivos da Copa. Todo mundo quer assistir, todo mundo quer estar aqui. Porque os povos que vieram antes disso, eles prepararam para nós. Eles evoluíram a sociedade. Agora está na hora da gente elevar essa sociedade. Ano a ano, se a gente for analisar friamente, as dificuldades vêm diminuindo no que diz respeito a espíritos encarnar aqui. Se o governo não dá, o irmão dá, alguém ajuda, muitas crianças vêm nascendo. Muita gente vem nascendo. No Brasil diz que a taxa de natalidade vem caindo. Mas em outros países do nosso planeta vem subindo. E aonde sobe? Nos países que mais sofrem desigualdades financeiras. Como que um espírito que vem para a Terra se digna a nascer num país como a Índia, como a China, ou mesmo como a Indonésia? Eles querem experimentar a elevação. Porque diante de dificuldades, nós nos elevamos mais. O número da população da Europa cai, dos Estados Unidos cai. O Canadá está regimentando pessoas jovens que saibam falar o inglês para morar lá. Eles garantem emprego, estudo. Se você tiver filho, melhor ainda. Perceba que a evolução humana já bateu no teto, mas a elevação não. Quanto tempo ainda nós temos de oportunidade de nos elevar? Quanto mais precisamos sofrer para nos elevar? A gente precisa mudar. Essa frase, ela diz muito. O eu é a centelha divina, puramente espiritual, dentro de cada ser humano. É com ele que participamos do mundo espiritual. Por isso pode ser determinado de espírito. Sim, desculpe. O desenvolvimento do eu é a grande missão da humanidade. Esse desenvolvimento é o da liberdade e do amor altruísta. Então, de nada adianta simplesmente evoluir como sociedade, ter cada vez mais recursos, se a gente não tiver esse desenvolvimento de elevação. A elevação passa por muitos estágios. E eu pergunto, nós estamos nos elevando? É a pergunta que eu deixo para cada um de vocês. Porque tem hora que bate uma coisa em nós que a gente percebe que dá uma tristeza, uma coisa que você fala, de onde vem isso? De onde vem essa tristeza, vontade de fazer alguma coisa diferente? É o plano espiritual nos impulsionando a
a dar passos diferentes, a sermos melhores, a nos elevarmos mais. A gente vai atrás do mais fácil. Mais fácil criticar meus pais, governo, meu patrão, meu vizinho. Difícil é fazer a reforma íntima. E a gente está indo atrás do mais fácil. A gente precisa olhar para as sociedades lá atrás, entender todas as dificuldades que eles passaram, não foi por um acaso. Foi para nos preparar. A gente precisa se preparar. A gente precisa se transformar, se elevar, sermos mais irmãos mesmo. Será-se quase 200 anos, não, 100 anos não, estou chutando muito alto, mas 100 e poucos anos do Espiritismo. A gente ainda vai continuar olhando para o passado com pesar? Ou com reverência e gratidão por tudo que nós recebemos até hoje? E aí muita gente que fala assim, ainda fala, não, que mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos? Eu convido vocês a mudar essa frase. Que filhos nós vamos deixar para esse mundo? Porque se amanhã ou depois, o plano espiritual, Deus falar assim, ó, tira essa turma daí, o planeta se recupera em 20 anos. Haja visto tantas florestas que são recuperadas entre 15 e 20 anos. Então não é o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos. São os filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Porque eles podem garantir lá na frente a nossa volta para cá. Porque isso é um ciclo. Possivelmente eu não vou chegar lá. Mas na próxima, eu quero voltar nesse planeta depois da transição planetária. Isso vai depender de você, do que eu vou deixar aqui, do que eu vou fazer aqui, que sementes que eu tenho plantado. Essa é a reflexão que eu quero deixar para todos. Que o plano maior nos abençoe, nos ilumine, que nós possamos seguir cada vez mais os ensinamentos do Mestre Jesus. Muito obrigado.